Bom, gente, então agora eu vou fazer os exercícios para fixar o conteúdo que a gente discutiu, né? A parte final de entropia, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem o exercício aqui usando um compressor para um ciclo de refrigeração. Então é o seguinte, um refrigerante entra em um compressor adiabático com vapor saturado a 160 kPa a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto e é comprimido a uma pressão de 900 kPa. Determine a energia mínima que deve ser fornecida ao compressor. Beleza, então é o seguinte, a gente já falou aqui, energia mínima para o compressor é o consumo mínimo. Então a gente verificou na aula passada que o menor consumo energético de um compressor vai ser quando a gente tiver um processo isentrópico. Então a gente já sabe que a gente vai verificar o trabalho isentrópico consumido por esse compressor. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente considerar que a entropia na saída do compressor vai ser igual à entropia na entrada para obter, então, o estado de saída. Tá bom? Então, a entropia no estado 2 vai ser igual à entropia no estado 1. Dessa forma, a gente vai conseguir encontrar a entropia do estado 2S, que é o quê? O estado isentrópico de saída. Beleza? E fazendo um balanço de energia aqui no compressor, que é adiabaixo, como diz o enunciado, a gente verifica que o consumo energético então vai ser dado apenas pelo gradiente de entalpia. Dessa forma, então, a potência do compressor é a vazão em massa, vezes que vai multiplicar H2S menos H1, que vai dar de 9,7 kW. E aqui tem o código do IT para a gente verificar como que a gente obteve essas propriedades, né? Primeiro, a vazão de 2 metros cúbicos por minuto, a gente vai dividir por 60, porque a gente trabalha com vazão em metros cúbicos por segundo, e precisamos transformar isso aqui em vazão mássica. Para isso, a gente vai pegar essa vazão volumétrica e dividir pelo volume específico de admissão no compressor. Beleza? Então, no estado 1, a gente sabe que é vapor saturado, então o título é 1 e temos a pressão. Temos o título e pressão, a gente tem o estado todo, a gente consegue achar a entalpia, o volume específico e a entropia. A entalpia que a gente vai usar no balanço de energia, o volume específico que a gente usou aqui para obter a vazão mássica e a entropia que a gente vai usar para começar a definir o estado 2. Né? Se S2 é igual a S1, então a gente vai ter entropia e pressão. Com entropia e pressão, duas propriedades independentes, a gente tem o estado. Consegue obter o H2 e a gente aplica o balanço de energia aqui para obter a potência consumida pelo compressor. Beleza? Bom, próximo exercício diz o seguinte, agora é para uma abordagem para um sistema fechado. Um conjunto cilindro-pistão isolado, logo será diabático, contém 0,05 metros cúbicos de vapor saturado de refrigerante 134A a pressão de 0,8 megapascal. Agora, o refrigerante pode se expandir de maneira reversível até que a pressão caia para 0,4 megapascal. Então, o exercício quer que a gente determine a temperatura final no cilindro e o trabalho realizado pelo refrigerante. Tá? Então, gente, sempre é bom a gente representar esses processos no diagrama TS para a gente ter uma noção já de onde vai estar cada um dos estados, se é líquido, se é vapor, se está na zona de mistura de fase, se está em cima das linhas de saturação. Então a gente sabe que tem vapor saturado, então ele está na linha de vapor saturado aqui do domo, beleza? E ele será expandido de forma reversível e adiabática. Então saiba que isso representa um processo isentrópico. Então a gente vai descer aqui em linha reta. Por consequência, olha a importância de representar no diagrama. A gente já sabe que o meu ponto de saída aqui, saída não, desculpa, porque não tem entrada e não tem saída, é um sistema fechado. Então, o meu ponto final, meu estado final ali dentro do cilindro, vai ser uma mistura bifásica de líquido e vapor. Então, aqui vai ter título. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa determinar a temperatura final e calcular esse trabalho. Né? Já que está expandindo, é um trabalho de expansão que será positivo. Então, olha só, a gente já verificou que por ser reversível e adiabático, ele é isentrópico. Beleza? Então, o estado 2 vai estar aqui dentro do domo de saturação e o processo vai partir do estado 1, que é de vapor saturado. Beleza? Então, a gente consegue obter a entropia aqui do estado 1 já, por quê? Porque a gente tem a pressão e tem o título. O título é igual a 100% aqui, né? Então, a gente tem o estado 1. Por consequência, se a gente tem a entropia do estado 1, a gente tem a entropia do estado 2, que é a mesma. E a gente tem a pressão final. Então, a gente tem pressão e entropia no estado 2, que são duas propriedades independentes que a gente pode usar para determinar o estado 2. Beleza? Então, dessa forma, olha só, a gente já verifica que está na região de mudança de fase. Então, tem muita coisa para fazer para achar a temperatura. Se está dentro da mudança de fase e eu tenho a pressão, eu vou pegar o quê? Qual é a temperatura de saturação para essa pressão? Eu obtenho, então, a temperatura aqui do estado 2. Beleza? E para achar
o trabalho realizado, a gente vai fazer o balanço de energia para um sistema fechado. Vamos aplicar a primeira lei, que é o quê? Variação da energia interna é igual ao calor menos trabalho. Como o processo é adiabático, o trabalho vai ser, então, apenas igual à variação da energia interna, né? Vai ser a massa vezes o gradiente de energia interna. Dessa forma, a gente encontra qual é o trabalho gerado de 27 kW, aqui no caso, né, para esse exercício, ok? Agora a gente vai fazer um exercício para uma abordagem de um gás ideal, beleza? Então vamos lá. Então o ar, podendo ser tratado como gás ideal, a 100 kPa e 27 graus Celsius, entre um compressor operando em regime permanente. O ar é comprimido até 400 kPa e 10% da massa que entrou no compressor é removida para outro uso. Beleza? Então vou ter uma aplicação para esse ar comprimido que vai ser retirado do compressor. Beleza? Então os 90% restantes do ar são compactados até 600 kPa antes de sair do compressor. Todo o processo de compressão é assumido como reversível e adiabático. Outra forma de dizer que ele é isentrópico, né? E a energia fornecida ao compressor ocorre a uma taxa de 32 kW. Então a potência consumida é de 32 kW. Okay? Então o exercício quer que a gente esboce o processo de compressão em um diagrama TS, determina a temperatura do gás nas duas saídas, ou seja, a primeira extração, que sai 10%, e na exaustão final do compressor, que é essas duas temperaturas em Kelvin, né? Está pedindo em Kelvin, a temperatura que está aqui em 27 graus Celsius, esse 7zinho no final da temperatura nunca é à toa, é para a gente somar com 273, que é um valor redondo, né? E determine a vazão máxima do gás no compressor em quilogramas por segundo. Bom, então a primeira parte é bem direta, a gente quer que a gente represente no diagrama TS. É um processo isentrópico, né? A sacada desse exercício é ler aqui que o processo é reversível e adiabático e já entender que ele é isentrópico. Né? Então a gente tem nossas três isobáricas aqui. Então temos a pressão de entrada, o fluido vai ser comprimido isentropicamente até eu ter a primeira extração e vai ser comprimido isentropicamente até a pressão final. Beleza? Então aqui tem para a gente a representação desse processo no diagrama TS. Beleza? Agora, como que eu vou determinar a temperatura do gás? Então, eu preciso determinar esses dois estados. Beleza? O estado 2, onde eu estou com o marcador aqui, e o estado 3. Beleza? Então, para isso, eu preciso ter as propriedades. O que eu tenho em comum nos três estados? A entropia e eu já sei as pressões. Dessa forma, eu tenho duas propriedades em cada um dos estados. Então, tem duas propriedades independentes, né? Então, eu tenho os três estados. Então, vamos lá. Seguinte, considerando que S1 é igual a S2, que é igual a S3, e tendo as pressões todas já, pressão intermediária e a pressão final, a gente já consegue direto obter as temperaturas do estado 2 e do estado 3. Beleza? E para determinar a vazão, a gente vai fazer um balanço de massa e um balanço de energia nesse compressor que opera consumindo 32 kW. Beleza? Então, vamos aplicar o balanço de energia aqui, sendo o meu volume de controle adiabático e sem considerar a variação de energia cinética e potencial. Beleza? Então a gente tem que a potência consumida pelo compressor é igual ao produto das vazões vezes as entalpias. Beleza? Menos a vazão de entrada e entalpia de entrada. Beleza? Só que o que acontece? A gente tem aqui o valor da potência do compressor e a gente tem as três entalpias. Por que a gente tem as três entalpias? Porque a gente já sabe o estado 1, 2 e 3. E principalmente, se a gente tem ar podendo ser tratado como um gás ideal, a entalpia é a função apenas da temperatura. Então, se a gente tem as três temperaturas, a gente tem as três entalpias. O que tem de incógnita aqui? M1, M2, M3. Mas a gente sabe que M2, desculpa, o M1 não é incógnita, né? É a única incógnita que a gente quer encontrar, na verdade. E a gente tem que M2 é 10% de M1 e M3 é o restante, né? Eu posso botar aqui que M3 é 90%, ou eu posso falar que M2 mais M3 é igual a M1. Beleza? Então, a única incógnita que tem no final das contas é o M1, que a gente consegue resolver com esse sistema de equações aqui para determinar aqui a vazão de admissão no nosso sistema, de admissão de saída também, né? Está em regime permanente. A vazão vai ser de 0,16 kg por segundo, tá bom? E se a gente for verificar o código aqui, de resolução, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Tem pressão e temperatura, temos o estado aqui, né, para o ar. Então, temos entalpia e entropia. O processo será isentrópico. Se a gente achou S1, a gente acha S2 e acha o S3, né, que é o mesmo. Então, nos estados 2 e 3, a gente tem pressão e entropia. Por consequência, a gente acha temperatura. Ó, o que eu fiz aqui no IT, né? A gente tem três variáveis, três incógnitas, desculpa. S2, T2 e P2.
No IT a gente não precisa deixar isolado o que a gente tem. Apenas dessas três a gente tem que ter duas para ele nos retornar a terceira. A gente tem S2 e tem P2, ele retorna para a gente o T2. Beleza? Então a gente encontra o T2 e o H2 aqui, que é a função apenas dessa temperatura T2. E o processo é o mesmo no estado 3. E agora a gente só aplica aqui, sabendo que a potência do compressor é de 32, a gente aplica o balanço de energia e o balanço de massa para resolver. Beleza? Bom, então agora vamos para o exercício que a gente vai verificar o consumo energético de uma bomba, para usar aquela equação VDP que a gente falou, né? Então é o seguinte, vamos lá. Água líquida entra em uma bomba de 25 kW, quer dizer que essa é uma bomba que consome energia numa taxa de 25 kW, a uma pressão de 100 kPa e uma taxa de 5 kg por segundo. Beleza? Então a admissão aqui, 100 kPa, e a vazão, 5 kg por segundo. Determine a pressão mais alta que a água pode ter na saída da bomba. Negligencie as mudanças de energia cinética e potencial da água e use o volume específico da água em 0,001 metros cúbicos por quilograma. Beleza, é o seguinte. Então, nesse caso, o que a gente tem acontecendo aqui? A gente tem o consumo energético e a gente tem o estado de admissão. Então, tendo essas duas informações, a máxima pressão que eu vou conseguir chegar com essa entrada fixa de energia aqui vai ser obtido pela melhor bomba possível. A melhor bomba vai ser uma bomba isentrópica, ou seja, a mais eficiente. Né? Então, dessa forma, a gente vai fazer essa consideração. Vamos ter que considerar que essa bomba é isentrópica para obter esse valor de P2. Beleza? Então, se essa bomba é isentrópica, a gente pode calcular a potência dela da seguinte forma: volume específico da admissão vezes o gradiente de pressão. Beleza? Lembrando, esse gradiente de pressão, para que a gente não precise usar nenhum coeficiente de conversão aqui para chegar em quilojoules, a gente usa essa pressão em kPa. Beleza? Essa unidade de pressão, se todo o restante estiver no sistema internacional, essa unidade de pressão que vai acompanhar a unidade de energia. Se a gente usa em kPa, a energia sai em quilojoules. Se a gente usa em megapascal, a energia sai em megajoules. Se usa em pascal, a energia sai em joule. Beleza? Nesse caso aqui, a gente está verificando que faltou nesse caso aqui foi a vazão em massa aqui para isso aqui tá em quilowatts, né? Então vou só adicionar aqui. Então fiz uma mágica aqui, ó, na correção a gente tem que colocar essa vazão aqui, senão a gente tem inconsistência de unidades aqui, beleza? Então multiplicando a vazão pelo volume específico e o gradiente das pressões, beleza? A gente vai obter então que a gente tem aqui na verdade a potência, temos a vazão, temos o volume específico e a pressão, beleza? Como que a gente tem o volume específico? Já está dado aqui para a gente no enunciado. Beleza? Então, aplicando aqui, substituindo, o único incógnito que vai sobrar ali é a pressão, que vai ser de 5.100 kPa. Beleza? Bom, e agora a gente vai fazer um exercício abordando uma turbina a vapor. Beleza? Que vai operar também. Na verdade, ela não vai operar. A gente quer encontrar a eficiência isentrópica dessa turbina. Então, vamos lá. A gente tem os estados de entrada, o estado de saída e temos a geração energética dela. Né? Então, vamos lá. Determine a eficiência isentrópica, a vazão mássica em kg por segundo e a geração de entropia em kW por Kelvin da turbina abaixo, considerando-a adiabática e desprezando as variações de energia cinética e potencial do vapor. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse processo, isso aqui que está acontecendo, que a gente tem nessa figura, é o processo real, beleza? E a gente vai obter qual seria o processo isentrópico para comparar os dois e obter, assim, a eficiência isentrópica, né? Só que a primeira parte do problema, também, a gente tem que, para fazer isso tudo, né, a gente tem que obter a vazão mássica, né? Então, vamos lá. Como que eu vou encontrar essa vazão mássica? Eu vou aplicar o balanço de energia, considerando que a turbina é adiabática, beleza? Como já está dizendo aqui, a potência gerada pela turbina vai ser o produto da vazão pela entalpia de entrada menos entalpia de saída, beleza? E a gente tem já os estados de entrada e de saída aqui, ok? Então, dessa forma, a gente já encontra a vazão direto, né? Que a gente tem a potência gerada, temos as duas entalpias, só sobra a vazão, a gente encontra que a vazão vale aqui 10,77 kg por segundo. E para calcular a eficiência isentrópica, a gente tem que encontrar o estado de saída isentrópico dela, né, o H2S, o estado 2S, e aplicar a fórmula de eficiência isentrópica para as turbinas, que a gente viu lá no início da aula, que é o comparativo do processo real e o processo isentrópico. Beleza? Então, dessa forma, a gente encontrando aqui o H2S, como a pressão de saída é a mesma.
Beleza? Porém, agora a entropia da saída é igual à entropia da entrada. Então, a gente vai igualar essas duas, teremos entropia, teremos pressão, são duas propriedades independentes, a gente tem o estado 2S. Então, a gente tem todas as entalpias aí que a gente consegue encontrar que a eficiência isentrópica é de aproximadamente 70%. Beleza? E, por fim, a gente vai aplicar um balanço de entropia para encontrar a geração da mesma, né? Geração de entropia nessa turbina. Considerando, lógico, que essa turbina opera de forma adiabática em regime permanente, a gente tem o balanço de entropia com a seguinte forma, que a geração de entropia vai ser o produto da massa pelo gradiente de entropia. A gente pegar a entropia na entrada, a entropia na saída, as entropias reais nesse caso, né? Que se a gente pegar a isentrópica, a entropia é igual, logo o processo será reversível, a geração será zero. Né? A gente está pegando o processo real agora, 40 kPa e vapor saturado. Beleza? Então a gente obtém a entropia na saída, pega a entropia da entrada e a gente acha que a geração de entropia é de 10,19 kW por Kelvin. Ok? Então está aqui o código para a gente resolver e discutir rapidinho. Na admissão, a gente tem pressão e temperatura, por consequência, tendo essas duas aqui sendo propriedades independentes, a gente tem entalpia e entropia. Né? Na saída, isso aqui é a saída no caso real, a gente tem pressão e tem título, né? 40 kPa e vapor saturado. Então, assim, a gente encontra a entalpia e a entropia. E a gente precisa também encontrar agora a entalpia do estado 2S, que se o processo for isentrópico. Se o processo for isentrópico, na verdade, a gente vai usar a pressão de saída e a entropia do estado 1, né? Porque S2S é igual a S1. Beleza? Então, o que acontece? A gente tem todos os estados aqui, todas as propriedades. Agora é só aplicar. A potência é de 8,2 megawatts, que como a gente está trabalhando em kilowatts, seriam 8.200 kilowatts. Beleza? A gente aplica o balanço de energia aqui na turbina, aplica a fórmula de eficiência isentrópica e aplicamos o balanço de entropia para achar vazão máxima, eficiência isentrópica e geração de entropia. Beleza? E por fim, gente, para fechar a aula de hoje de exercício, a gente vai fazer um exercício aqui de um compressor que opera em 2 estágios, com o chamado intercooler. Para que a gente tem esse tal desse intercooler aqui no processo de compressão? É porque é o seguinte, se a gente resfriar o fluido, a gente diminui seu volume específico, né? E vamos lembrar daquela integral de VDP que mostra para a gente o consumo energético. Então, se a gente diminui o volume específico, a gente diminui o consumo energético. Então, o intercooler tem esse princípio, que é reduzir o volume específico do gás que está sendo comprimido, ou do ar, nesse caso aqui, né? Para quê? Para diminuir, diminuindo o volume específico, diminuir a temperatura. Então, na verdade, o contrário, né? A gente diminui a temperatura visando diminuir o volume específico para diminuir o consumo energético. Beleza? Então, ao invés de comprimir de uma pressão inicial até a pressão final direto, faz uma compressão de um estado inicial até uma pressão intermediária, resfria-se esse gás e depois faz o restante da compressão dessa pressão intermediária até a pressão final. Beleza? Então a gente vai fazer essa seguinte análise. Vamos verificar então esse compressor de 2 estágios, onde a admissão é 100 kPa e 27 graus Celsius, e vai ser comprimido até 900 kPa. No caso, a pressão final aqui, de saída do segundo estágio. Beleza? A razão de pressão em cada estágio é a mesma. O que isso quer dizer? Se a gente comparar aqui a pressão intermediária com a pressão inicial, essa razão vai ter que dar o mesmo valor da razão da pressão final com a pressão intermediária. Beleza? E o ar é resfriado até a temperatura inicial entre os 2 estágios, ou seja, ele entra aqui a 27, vai sair aqui nesse estado intermediário, vamos chamar de estado 2, numa temperatura maior do que 27, né, lógico, e depois ele vai ser resfriado até retornar até esses 27 graus, e aí sim ele vai ser comprimido até 900 kPa. Beleza? Então, supondo que o processo de compressão seja isentrópico, determine a entrada de energia no compressor para uma vazão máxima de 0,02 kg por segundo. E qual seria essa mesma resposta se fosse usada apenas um estágio, se eu comprimisse daqui de 100 kPa até 900 sem o interresfriamento? Bom, gente, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. O processo de compressão vai ser isentrópico. Então, de 1 para 2, a entropia vai ser constante. Não posso falar de jeito nenhum que a entropia de 2 e 3 é a mesma. Por quê? Porque agora eu tenho calor aqui no meio, né? Eu tenho transferência de entropia. Então, o que vai ser igual? A entropia de 1 e 2 e a entropia de 3 e 4. Beleza? Mas a entropia de 2 e 3 são diferentes. Tá bom? Bom, então isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E já que a relação de pressão é constante, a razão das pressões aqui, ó, nos dois compressores vai ser a mesma. Então P2 sobre P1 é igual a P4 sobre P3. Se a gente tem P1, tem P4 e sabemos que P2 e P3 são iguais, só sobra uma incógnita aqui que a gente vai achar, né, que a pressão intermediária ao quadrado
é igual ao produto da pressão inicial e final, beleza? E, beleza, tendo agora a pressão intermediária, tendo as entropias todas, a gente tem todos os estados, né? Então, o que a gente vai fazer? Para determinar a potência consumida pelo compressor, a gente vai aplicar um balanço de energia para um volume de controle adiabático em regime permanente. Então, fica dessa forma aqui o nosso balanço de energia. Vai ser a vazão máxima que vai multiplicar o gradiente de entropia, de entalpia do primeiro estágio mais o gradiente de entalpia do segundo estágio. Então, dessa forma, a gente vai encontrar aqui uma potência consumida para comprimir de 100 a 900 kPa de 4,4 kW. Beleza? E aqui está o código para a gente resolver aqui, né? Estado 1, temos pressão e temperatura, temos o estado inteiro. Estado 2, temos a entropia, que é a mesma, e temos a pressão, também temos o estado inteiro. No estado 3, a gente tem que a temperatura é a mesma do estado 1, 27 graus Celsius, beleza? Então, com isso, a gente obtém aqui a entalpia do estado 3, que só precisa de temperatura. E a gente sabe que a pressão no estado 3 vai ser igual à pressão do estado 2, como já é dito aqui. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente tem também o estado 3 completo. E no estado 4, a gente tem a pressão e tem a entropia, também determina-se o estado completo. Beleza? Então, aqui eu apenas apliquei, igualei as razões de pressão e apliquei o balanço de energia. Beleza? Para fechar, então, a gente precisa verificar o quê? Quanto que seria esse consumo energético se o processo ocorresse sem o interresfriamento? E a gente vai fazer o quê? Agora é bem direto. Do estado 1 para o estado 2, né, a entropia, vou chamar de 4, né, o estado 4, que a gente já tem direto, do estado 1 para o estado 4, a entropia é a mesma. Então a gente tem S1, tem S4, tem P1 e tem P4. Então temos duas propriedades em cada um dos estados, a gente tem os estados. Beleza? A gente consegue achar as entalpias direto. Então dessa forma a gente verifica que se eu comprimir direto de 100 para 900 kPa, sem o interresfriamento, o consumo energético aqui vai ser de 5,3 kW, mostrando então que o interresfriamento gerou uma economia de aproximadamente 17%. Beleza? E aqui o código para resolver também, temos a vazão em massa, temos o estado 1, que é o mesmo, e o que vai mudar agora é no estado 4, a pressão é de 900, porém a entropia em 4 é a mesma do estado 1. Ok? Então a gente tem o estado, aplicando o balanço de energia aqui, a gente obtém a energia consumida pelo compressor, a taxa de consumo de energia do compressor, né, a potência. Ok? Bom, gente, então agora com isso a gente fecha os exercícios de fixação da parte de entropia, ok? E o próximo conteúdo que a gente vai abordar para fechar o semestre, para fechar o conteúdo da disciplina, vai ser exergia, beleza? Que é aquela trinca que eu falei com vocês, de entropia, energia e exergia. Só que aí a gente precisa de ter uma discussão um pouquinho mais aprofundada sobre esses conceitos de entropia e exergia, que são conceitos que a gente não está acostumado, né, no nosso dia a dia. Beleza? Então, na próxima aula a gente continua essa discussão. Valeu!